Mas tem muita gente que fala, puxa, tudo bem, uma doença crônica como essa, a gente consegue ter uma qualidade de vida boa, mas o ideal seria que a população pensasse em como prevenir esses males. Com certeza. Claro que nem todos os problemas dos rins a gente consegue prevenir, mas a grande maioria deles sim, né? Sim, a ideia é, a gente sabe que existe uma vantagem muito grande na detecção e diagnóstico precoce da doença. Então, uma pessoa que tem o problema e não faz nada, ela vai entrar em tratamento de terapia renal substitutiva, às vezes muito rapidamente, meses, poucos anos. Se você faz a detecção precoce, alguns casos pode até evitar, e em outros você pode prolongar essa entrada em programa. Às vezes pode prolongar por mais de uma década, e isso que é importante. A gente sabe que o brasileiro também tem um péssimo vício, que é a automedicação. Só que muitas vezes a gente não se dá conta que a automedicação pode não só camuflar os sintomas de uma doença que você já está, como também, ao invés de te ajudar a curar determinado órgão, prejudicar outros. E o rim é um órgão que é muito afetado também nisso. Depende das drogas que são tomadas, Sim. a gente pode ter um comprometimento sério dele, né? Você sabe tudo de rim, está me Já ajudando. Porque tanto a gente vê as pessoas reclamarem, É verdade. que sentem dores, mas a gente tem um péssimo vício. E a gente acha que o órgão vizinho não vai ser comprometido com isso, né? Você chamou a atenção muito bem. Existem algumas medicações, os anti-inflamatórios não hormonais, né? Porque eles, quando tomados em doses elevadas por tempos prolongados, principalmente pessoas às vezes que têm problemas, dores crônicas, né? Ele pode levar a um prejuízo de função, e existem algumas drogas nefrotóxicas, por exemplo, antibióticos. Então é importante consultar o médico até para ele dar uma orientação, que remédio pode tomar, que remédio não pode. Não é todo mundo que não pode determinado remédio, né? Então cada caso é um caso, mas em forma geral a gente pode dizer que os anti-inflamatórios não hormonais, eles não devem ser tomados em doses altas por tempos prolongados, e se for tomar um antibiótico e já tiver alguma alteração de função, sempre consultar o médico se pode estar usando aquela medicação. Hoje em dia é normal, infelizmente, a gente vê crianças com cálculos renais. E aí a gente pensa, puxa, se num adulto já dói tanto, quem dirá numa criança? O que faz com que nos rins a gente tenha um acúmulo de pedrinhas, de cristalzinhos? Bom, a litíase, a calculose renal, geralmente é por o rim, ele elimina muito cristal, né? O rim daquela pessoa elimina ou muitos cristais de cálcio, que é uma hipercalciúria, que é uma das causas mais comuns, né, de litíase, ou aumenta a eliminação de cristais de ácido úrico. Então, o que acontece? Essa pessoa ela tem um aumento da eliminação de cristais e ela tem mais chance de formar pedrinha. E uma vez formada, essa pedrinha, vão passando mais cristais, ela vai aumentando de tamanho, né? E o que acontece? Em geral, essas pessoas têm que ser orientadas a beber água. Por quê? Porque a água vai diluir e vai dificultar a agregação desses cristalzinhos, ou se ele já estiver lá, que ele vá aumentando muito de tamanho. O corpo até vai formar os cristais, mas não vai dar tempo de um se unir ao outro formando uma pedrinha, pode, né? Porque o grande problema é que ela pode ir aumentando muito, aí você tem que fazer aquele tratamento que o pessoal fala de explodir a pedrinha, né? Ou às vezes até um tratamento cirúrgico. Então eu falo, o tratamento mais fácil é a água, porque a água ela é barata, ela geralmente está acessível, você pode tomar vários copos de água, ela não vai ter um efeito colateral. Então, orientar, a gente tem que beber a quantidade de água necessária, né? Se está um dia quente, que nós transpiramos muito, a gente tem que beber mais água, a gente sente sede. Mas algumas pessoas, mesmo sentindo sede por uma dificuldade, porque está longe a cozinha, onde eu trabalho não tem um bebedouro, então a pessoa às vezes não toma a água necessária. Para a gente saber que está tomando a água necessária, a gente olha a urina. Se a urina estiver clarinha, transparente, você estiver urinando, não sentir sede, é que você está tomando a água que você precisa. Se o xixi estiver amarelado, é sinal que bem escuro, precisa aumentar a quantidade de água ingerida. A não ser que você comeu beterraba, aí ele pode estar escuro. Aí pode ficar escuro. E por que tantas crianças hoje em dia têm esse problema de cálculos renais? A má alimentação, falta de atividade física, alguma coisa assim influencia ou não? Geralmente tem crianças e adultos, né? Hoje, tanto crianças como adultos, hoje a gente, graças a Deus, a gente tem uma porcentagem pequena de doença renal crônica em criança, esses problemas. Mas a litíase, ela vai aparecer tanto em crianças como adultos, porque essa pessoa, ela tem uma chance maior de formar na infância, ela vai carregar isso o resto da vida. Por exemplo, às vezes ela formou uma pedrinha
quando ela era pequena e nunca mais ela forma. Ela bebeu bastante água, ela descobriu, a gente está falando a grosso modo, mas às vezes precisa pesquisar exatamente por que está formando a pedrinha. Até colher essa pedrinha e mandar para uma análise. Pode fazer isso também. Então, você tem que procurar as causas do problema e muitas vezes a pessoa forma a pedrinha e nunca mais forma. Tem outros que formam todo mês. Tem outros que formam hoje, daqui 10 anos formam novamente. É um pouco pessoal também. Mas é bom começar a orientação já desde a infância, porque a gente vê que hoje as pessoas estão cada vez mais sedentárias, né? Principalmente as crianças, né? Hoje em dia os pais têm medo de deixar as crianças brincando à vontade, né? Na rua. É verdade. A gente ainda teve uma infância mais tranquila nesse sentido, né? Pois é, eu brincava na rua. A gente pôde ser criança, na verdade, né? Hoje em dia eles já não podem mais. Quando a gente fala em transplantes de rim, a gente fala num Brasil que tem uma quantidade grande de transplantados, mas que a gente podia simplesmente não ter ninguém mais nas filas, né? A conscientização da importância de se tornar um doador de órgãos é primordial no nosso país, né? Sim, mas eu tenho uma boa notícia para você, está aumentando o número de doadores. Em 2009, agora nós tivemos 8,5 por milhão, em 2006 nós tínhamos 6 por milhão de pessoas. Então está aumentando e a meta dos nefrologistas, da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, é justamente aumentar o número de doações. O Brasil é um dos países que mais transplanta rim no mundo, tem uma qualidade excelente de transplante, tem sido reconhecido, mas infelizmente a gente tem muitas pessoas ainda na fila. 42% das pessoas que estão em diálise aguardam um transplante. O ano passado foram feitos por volta de 3.800 transplantes. Mas nós temos 36 mil pessoas na fila ainda. Ainda é muito pouco, né? Então, ainda é muito pouco. E, infelizmente, alguns pacientes também já são velhinhos, têm múltiplas patologias e não são candidatos, né? Mas a maioria dos pacientes está na fila de transplantes, aguardando o órgão. Hoje, isso é muito bem organizado, é controlado pelas secretarias de Estado, supervisão do Ministério Público, com a ação dos especialistas. Então eu acho que a tendência é melhorar e cada vez ir melhor. A gente percebe que ano a ano, graças a Deus, a medicina avança muito, a tecnologia vem ao nosso favor e eu acho que em relação, principalmente aos transplantes, a gente vê uma mudança muito grande de década a década. Sim. O número de pessoas que sofrem rejeição desse órgão cada vez é menor, né? Isso. A tecnologia é nossa aliada. Na verdade, a gente corre né, para estar sempre atualizado e estar acompanhando a tecnologia e poder oferecer para os pacientes, né? Nosso maior objetivo é poder oferecer o melhor tratamento possível para os nossos pacientes. Então, tanto a diálise hoje no Brasil, como o transplante no Brasil não deixa de dever nada para nenhum país desenvolvido. Nós temos uma qualidade excelente, uma taxa de mortalidade baixa nos procedimentos. E da nossa parte, dos nefrologistas, a gente tem feito todo o possível, inclusive nos últimos anos a gente tem se engajado muito na questão da prevenção. E agora este ano vai ter uma oficina de capacitação agora em março, até do diabetes, da hipertensão e prevenção da doença renal crônica, onde vão ser capacitados profissionais para uma educação continuada, para cada vez mais a gente poder prevenir e amenizar esse problema. De uma forma tão fácil a gente consegue prevenir esses problemas crônicos dos rins, né? Quer dizer, não deixando de ser sedentário, controlando seu diabetes, controlando sua pressão arterial. São coisas básicas para a gente ter não só o bom funcionamento dos rins, mas do corpo todo, né? Isso, Kátia, eu gostei porque você é bem animada. Bem animada é bom, né? Mas não é verdade, quer dizer, é uma forma simples até de conscientização. Claro que está muito longe ainda da nossa realidade, mas se cada um pensasse com um pouco mais de responsabilidade na sua saúde, exatamente, né? E sabendo que o que acontece com o vizinho pode acontecer com a gente teria um pouco mais de cuidado no nosso dia, né? Isso é positivo. Descobriu que tem um problema, não se abater, não fugir do problema, vamos encarar de frente, procurar tratar, fazer a medicação e brigar para ter uma boa qualidade de vida e um bom tratamento. Que é um direito de todo cidadão. Com certeza. Não é? Hoje, a doutora Carmen Zano, que é nefrologista, esteve com a gente falando sobre os cuidados que a gente deve ter com os nossos rins, as doenças renais. Qualquer informação que você queira mais sobre a nefrologia, você pode entrar em contato com a gente, doutora Carmen, retorne e a gente esclarece para você. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Eu te agradeço. Viu? Só um dia importante, mas que você deve lembrar dos seus rins, não só na data de hoje, não, mas sempre. Se alimentando da forma ideal, cuidando do seu diabetes, do controle da sua pressão arterial e fazendo uma atividade física
Boa tarde, cara.